Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje estou aqui para o segundo episódio da série de estudos, agora com a série Porções da Palavra de Deus, da Palavra que é viva e eficaz, onde podemos refletir, aprender todos os dias com a Palavra. E eu trago hoje um texto que está na carta aos Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 4 a 9, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz, o Deus da paz, estará com vocês. Então, esse trecho aqui dessa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreveu essa carta, inclusive, quando ele estava preso, e estava mesmo ali preso injustamente. Ele estava preso por quê? Porque estava pregando as boas novas de Jesus, do Evangelho de Cristo, mas ele estava ali e animando, os irmãos, através das cartas. Ele não poderia estar presente, mas através de cartas ele animava os irmãos. E aqui ele traz conselhos, assim, que se nós realmente seguirmos esses conselhos, que de fato ele recebeu da parte de Jesus, ele recebeu de Cristo, do Senhor, e passava aos irmãos, e vivia, na prática isso, e também passava aos irmãos. Ele era a prova viva de que tudo isso daqui realmente funciona. Então, viver dessa forma é um estilo de vida diferente, que realmente muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, de agir, de nos relacionarmos com as pessoas, e de realmente muda a nossa maneira de viver, E isso é algo assim que faz com que nós amadurecemos. Então vamos lá, vamos analisar cada conselho que ele nos dá aqui. Primeiramente, ele fala da alegria, No versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, e aí ele repete, enfatizando, alegrem-se. Então, a ordem não é para ficar triste, não é para ficar angustiado, com nada. É para sempre estar alegre. Isso é fácil? Humanamente falando, não. Porque normalmente a gente vive, os nossos sentimentos, eles vão seguindo as circunstâncias, As circunstâncias pelas quais a gente passa. Então, se tudo tá bom, se tudo tá maravilhoso, do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, se as pessoas estão nos agradando, a gente está alegre, a gente está feliz. Mas quando as coisas começam a ficar complicadas, difíceis, E o calo começar a doer, no nosso pé, enfim, aí a alegria vai embora. Tem muita coisa que rouba a nossa alegria nesse mundo. Mas a ordem é para se alegrar, independente das circunstâncias. E como? Como é possível essa alegria? Essa alegria só é possível se nós estivermos no Senhor. Se nós estivermos em Deus, como ele vai falar aqui mais adiante também. Porque Deus está perto de nós. Mas nós, muitas vezes, nos afastamos dele, olhando para as circunstâncias e não para ele. Outra coisa que ele fala aqui
é sobre a amabilidade, né? Então ele diz que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. E geralmente quando a gente não está alegre, né, é muito difícil também nós sermos amáveis com as pessoas. Muitas vezes coisas que não nos fazem bem, que tiram a nossa alegria, nos fazem ficar tristes, angustiados, ou aborrecidos, ou seja lá o que for, qualquer sentimento ruim e negativo que vem sobre nós, a tendência é a gente ficar ríspido com as pessoas, né? Não sermos amáveis. Mas não é isso que ele diz. Ele diz que a nossa amabilidade, ela deve ser conhecida por todos que nos circundam, né? Então, ser amável, né? Falar com bondade, demonstrar misericórdia, sabe? Ser amável com as pessoas é algo que vem de Deus. E é um fruto do Espírito, né? Aliás, a alegria também é fruto do Espírito, a amabilidade é fruto do Espírito. A gente vê lá em Gálatas capítulo 5, né? Quais são os frutos o fruto do Espírito, quais são as atitudes que revelam o fruto do Espírito de Deus em nós, né? E a alegria, a amabilidade também fazem parte desse fruto. Mas para sermos amáveis, né, é bom que a gente esteja alegre o tempo todo. Aí é fácil ser amável, né? Então, uma coisa vai puxando outra, né? Depois ele vem falando sobre a ansiedade. Não andem ansiosos, não andem. Esse andar é o nosso viver, né? Não andem ansiosos. Muitas vezes a gente nem fica, às vezes fica ansioso uma vez ou outra, mas a tendência é o quê? É andar ansioso. E a ansiedade, ela é gerada por conta de quê? De medo, né? De medo de que algo venha acontecer e aquilo traz ansiedade no nosso coração, aquela inquietação, aquela coisa ruim que só vem fazer mal para nós, para nossa mente, para o nosso corpo, né? A ansiedade, ela vem através de algo que a gente, assim, a inquietude, aquela maneira de ser, assim, de imediatista, né? De querer as coisas rápido, fora do tempo. Não, a gente tem que esperar o tempo de Deus, confiar no Senhor. A falta de confiança gera ansiedade em nós, né? Quando nos afastamos do Senhor, realmente é muito fácil a gente ficar ansioso, né? Porque é difícil. A vida, esse mundo, né, gera aflições. O mundo gera aflições em nós. Mas se nós estivermos em Cristo, essas aflições não vão nos afetar, trazendo ansiedade ao nosso coração. Então ele está falando, não andem, não vivam ansiosos, né? Mas, ou seja, aí vem uma conjunção aqui adversativa, né? Ou seja, por outro lado, ao invés de estar ansiosos, nós temos que fazer o quê? Em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentar nossos pedidos a Deus. Porque as aflições vêm e as aflições tendem a gerar tristeza, angústia, ansiedade no nosso coração. Para que isso não aconteça, qual é o nosso antídoto? Qual é o remédio para isso que nós temos? Na nossa mão, que Deus nos deu. Jesus morreu na cruz do Calvário, entregou a vida dele, sofreu, padeceu, para que nós tenhamos isso, nós possamos colocar todos os nossos pedidos, as nossas, sabe, aquilo que gera ansiedade, angústia no nosso coração diante do Senhor. Através do quê? Da oração. O que é a oração? É conversa. É conversar com Deus. É falar com Deus. Orar é falar com Deus. Não é repetir frases feitas, mas é realmente expor o nosso coração a Ele. Conversar com Ele. Nós conversamos o tempo todo com pessoas, né? Mas a principal conversa que a gente tem que ter no nosso dia a dia é a nossa conversa com Deus. Porque é a Ele que nós devemos levar a angústia do nosso coração, as circunstâncias ruins que a gente está passando e não estamos conseguindo
enfrentar, mas muitas vezes a gente se afunda, né, nas circunstâncias, na angústia, em tudo isso que é ruim, e nos esquecemos de olhar para Deus que está o tempo todo perto de nós, né? E aí ele fala que, então, né, qual a consequência de nós levarmos a Deus as nossas súplicas, as nossas petições, os nossos pedidos, os nossos problemas, né? A nossa dificuldade de lidar com o pecado, seja o que for que esteja nos perturbando, levando a Ele, o que vai acontecer? Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma paz difícil até de descrever, né? Ela excede o entendimento humano. É difícil de interpretar essa paz. Por quê? Porque a paz de Deus, ela vem independente de circunstâncias, independente do que possa das aflições que vêm sobre nós. A paz de Deus é aquela que, por exemplo, Daniel viveu ali na cova dos leões, né? Sadraque, Mesaque, Abednego viveram, né? Vivenciaram, experimentaram ali na fornalha. A paz de Deus é isso. Está no meio do fogo, está na cova dos leões, está passando por qualquer aflição, o coração está em paz. A carne está doendo, mas o coração está em paz. Como se explica isso? Não dá para explicar porque está além do nosso entendimento, mas a gente pode experimentar. E essa paz é que vai guardar, né, o coração e o nosso coração, o nosso pensamento, os nossos pensamentos em quem? Em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito de Deus que está em nós. Então, essa paz, ela faz isso, faz com que os nossos pensamentos, nosso coração estejam guardados o tempo todo ali, protegidos em Cristo Jesus. E aí vem aqui o que ele fala, né? Com outra consequência aqui, que vai ser o quê? Finalmente, irmãos, é o conselho que ele dá, mas uma coisa dependendo da outra, né? Pensem, olha só, para a gente pensar em tudo que for digno de respeito, tudo que for verdadeiro, tudo que for justo, puro, amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. É nisso que a gente tem que pensar. Eu comentei no episódio anterior que o pensamento, ele vem muito sutil na nossa mente, né? A gente pensa o tempo todo, e aquilo que vimos, aquilo que vemos, né? Aquilo que ouvimos, sentimos, isso vai ali, né? Mexendo nos nossos pensamentos, os pensamentos vão surgindo, e dos pensamentos vêm as intenções do coração, né? Então, pensamento é algo de suma importância para que a gente possa realmente ter atitudes corretas, ter boas intenções e não más. E se os nossos pensamentos estiverem guardados em Cristo Jesus, aí sim, eles serão guiados, eles não virão através de circunstâncias, do que vimos, do que vemos, dos sentidos, mas vem do Espírito guiando os nossos pensamentos. E assim, os nossos pensamentos gerarão as intenções alinhadas, né, com o Espírito Santo de Deus. E por fim ele fala a questão da prática, né? Não adianta a gente saber de tudo isso aqui, mas a gente tem que pôr em prática. Atitude, né? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E tudo que que Paulo ensinava, né, falava e expressava na prática, era tudo que ele tinha aprendido com o Senhor, né? E por isso ele era um exemplo vivo, né, do Senhor. E aí, sim, o Deus da paz estará com vocês. E se o Deus da paz está conosco, nós conseguimos vencer tudo isso e conseguimos andar, né, viver
nosso dia a dia com alegria, né? Pensando realmente coisas de acordo, né? Que estão de acordo com o Espírito de Deus, tendo atitudes corretas diante daquilo que Deus tem nos ensinado, tem passado, né? Desde o início lá da fundação do mundo. E aí sim, né? Aí isso é vida abundante. Então, nesse trecho, nesses 6 versículos aqui, se nós vivenciarmos isso, experimentarmos isso com a ajuda do nosso Deus que está perto, Ele não está longe, nós é que nos afastamos dele, mas Ele está o tempo todo perto de nós. Se nós realmente praticarmos isso aqui, a vida vai ser bem diferente. Transformação completa, né? Que coisa boa. E isso vai refletir na mente e no nosso corpo também, até na nossa saúde física. Porque como é bom, né, ficar alegre o tempo todo, estar alegre o tempo todo, ser amável com as pessoas, não ficar preocupado, né, em como devemos falar, né, acho que temos que manter, que ser, me colocar, né, me impor para eu ser respeitado, sem ter essas preocupações, sabe? Ser natural. Por quê? Porque os meus pensamentos, o meu coração está guardado em Cristo Jesus. Então o que vier aqui de mim é tranquilo, né? Vai fluir, porque eu estou em Cristo. Esse é o segredo, essa é a chave, né, para uma vida abundante. Então é isso por hoje, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você consiga realmente colocar em prática tudo isso, nós consigamos, né? Porque essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor, é a palavra viva e eficaz, que a gente deve compartilhar uns com os outros, né? Ajudando uns aos outros. Amém? Então é isso por hoje. Fica com Deus. Deus abençoe e até o próximo episódio.